Você sabia que a filosofia pode te ajudar na redação do vestibular e do Enem? Olá, meu nome é Feline, eu sou professora e mestre em filosofia e esse é o canal Felinista. Para tudo que você está fazendo, se você ainda não é inscrito, vá se inscrever, porque nesse vídeo vamos conhecer 5 citações de filósofos que podem ajudar na sua redação. Primeiro de tudo, é importante frisar que sempre que você utilizar um filósofo na sua redação, você tem que dar uma analisada no contexto que aquele filósofo vivia e se as ideias desse filósofo utilizado batem com as suas ideias, porque fica muito estranho, né, se você utiliza um filósofo que é num caminho contrário daquele que você está defendendo. Também é muito importante a gente fugir daqueles clichêsões, né, clássicos de toda a redação, que os corretores já super conhecem. Por exemplo, a famosa frase do Kant que diz: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Gente, todo mundo usa essa frase, é incrível, né? Porque, assim, várias vezes alguns alunos me falam: professor, eu lembrei de você na redação, utilizei a frase do Kant sobre educação. Eu falei: caraca, mano, de novo? Então vamos aprender aí mais frases pra gente variar e, principalmente, analisar o eixo temático, né, que melhor se encaixa com aquele pensador ou com aquela frase em questão. Então, primeiro vamos pensar alguns eixos temáticos e quais as citações que mais combinam com esses eixos temáticos para que fique uma redação mais bonita, não é mesmo? Para começar, vamos pensar no eixo temático sobre educação. A gente foge do clichêzão do Kant e tenta então citar um filósofo da antiguidade chamado Pitágoras. Provavelmente você já ouviu falar dele. Ele diz o seguinte: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Ótima frase para você utilizar e justificar suas ideias de por que a educação é tão importante, por que ela consegue resolver tantos conflitos que a gente tem dentro da sociedade. Já, se o eixo temático se refere à violência, nós podemos utilizar uma frase do Maquiavel na sua obra O Príncipe que diz: o homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Pesadíssimo, né, Maquiavel? Mas essa frase ela é bem interessante porque nada mais nada menos que ela traz uma noção de inversão de valores, aonde o valor do bem material ele fica como se fosse um valor superior ao valor à vida, né? E muitas vezes nas situações de violência é o que a gente vê, seja se você é assaltado e aí você de repente está numa situação aonde o bem material parece valer mais do que a sua vida, como também quando as pessoas elas se referem, né, àquele que lhe assaltou, ela muitas vezes também dá muito mais valor ao bem material do que o valor à vida dessa pessoa, por exemplo. Então, essa inversão de valores como, de repente, uma causadora, enfim, né, alguma coisa que possa fundamentar um pouco mais sua reflexão em cima dos aspectos da violência. E o Maquiavel, com essa frase, fecha super bem. Se o eixo temático versar sobre a condição humana, a gente pode utilizar algum dos filósofos contratualistas e a sua reflexão em cima do estado de natureza. Para o vídeo de hoje, eu trouxe Thomas Hobbes e a sua frase "o homem é o lobo do homem", que nada mais é do que a expressão desse estado de natureza, desse homem que ele é naturalmente egoísta, afinal de contas, numa situação de medo, onde ele pode ter sua vida lesada, ele vai ferir o outro. Então, uma vida de intensa competitividade, disputa para a sobrevivência. Na verdade, a gente resume isso falando desse ser humano mal por natureza, mas existem muito mais essas implicações e essa frase, né, o homem é o lobo do homem, pode ser utilizada para falar um pouco sobre essa condição humana, sobre essa disputa, esse egoísmo como natural, então, do ser humano. Agora, se o eixo temático ele versar sobre desigualdade de gênero, sobre a condição da mulher, nós podemos utilizar uma célebre frase da filósofa Simone de Beauvoir, presente no volume 2 da sua obra O Segundo Sexo, que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, ela está expressando muito uma ideia de que quando nós nascemos, já é atribuído a nós uma série de características do que é ser mulher.
Essas características que não viriam nem por um destino psicológico ou nem por um destino biológico, mas que é atribuída a nós como se fossem coisas naturais, mas que são coisas que são sociais e culturais e, portanto, bastante questionáveis. Ela traz então essa noção desse papel de gênero como algo questionável e que nós podemos construir, por sua vez, esse nosso ser mulher. Afinal de contas, nós estamos falando de uma filósofa que é existencialista. Por fim, mas não menos importante, se o eixo temático versar sobre as questões étnico-raciais e os movimentos antirracistas, cabe a nós citarmos uma filósofa negra e ativista como, por exemplo, a Angela Davis. Angela Davis tem uma frase que diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa frase da Angela Davis, ela mostra que é preciso não apenas levar adiante, ou melhor, deixar de levar adiante o racismo existente, mas é preciso quebrar aquilo que existe na estrutura. É bem importante que a gente repare também que é preciso que a gente utilize, filósofos e filósofas que tenham a ver com o tema que a gente está tratando. Afinal de contas, se eu tenho uma filósofa que fala da questão de gênero, por que eu vou utilizar um filósofo que nem trabalhou sobre isso lá, enfim, do período moderno? É bem legal a gente reparar esses tipos de características do contexto para utilizar na nossa redação. E você, já citou algum filósofo na sua redação? Deixe aqui nos comentários as frases que você já utilizou e nos sugira também quais os eixos temáticos você gostaria de ver a gente comentando e sugerindo frases. Agora, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo para ele chegar para muito mais gente. Um grande beijo e até a próxima!